Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Vocês pediram e é claro que eu ia voltar com mais um Causa do Vale. Fiquei muito feliz com as reações e com os comentários que vocês mandaram pra mim a respeito da primeira história. E vamos de mais uma história. A história de hoje, quem me contou foi o Luciano. O Luciano, ele tem 19 anos, ele é daqui de São Paulo e ele é bissexual, não assumido. O Luciano, ele trabalha como operador de caixa em uma rede de mercado. E é aqueles mercados que eles são pequenininhos, que tem vários espalhados por São Paulo. E rola um rodízio de operadores entre as filiais. Então, se alguém falta, se alguém fica doente, eles fazem uma dança das cadeiras. E isso faz com que as pessoas se conheçam e que role muita fofoca, claro, porque, né? 2 vezes por semana passa um caminhão entregando as mercadorias nas filiais. E quem ajuda a descarregar essas mercadorias são os ajudantes do motorista. Um deles se chama Rodrigo. E de acordo com o Luciano, o Rodrigo é o mais bonitinho dos 3. E ele também tem a maior fama de galinha. Porque não é só o Luciano que acha ele bonito, né? As meninas do caixa também, e várias já saíram com ele. Ele é casado, tem uma filha pequena, então coitada da esposa desse cara. No começo do ano passado, Luciano chegou para trabalhar bem tranquilo e de repente quem ele vê lá com o uniforme do mercado? Sim, gente, o Rodrigo. Aparentemente surgiu uma vaga e aí acabaram contratando ele. Eu espero que de fato tenha surgido essa vaga, né? Porque pra mim uma pessoa que sai com todo mundo de repente tá lá no caixa, acho que o currículo era bom mesmo, né? Vamos torcer pra isso. E aí, a supervisora do Luciano pediu que ele treinasse o Rodrigo. E conforme o tempo foi passando, ele percebeu que o que o Rodrigo tinha de bonito, ele tinha de bobão. Ele era um cara extremamente imaturo, com umas brincadeiras idiotas, enfim. O treinamento durou algumas semanas, e aí acabaram mandando o Rodrigo pro horário da noite, que era um horário que ninguém queria trabalhar, porque o mercado era aqueles que fechava meia-noite. Então ficava muito ruim para quem morava mais longe. Eis que a menina da noite, uma amiga do Luciano, ela mandou mensagem pra ele perguntando se eles podiam trocar num dia específico lá, porque ela ia ser madrinha de casamento. E o Luciano não queria, porque, né, quem vai querer sair meia-noite do trabalho numa sexta-feira? Mas é aquele negócio, né? É bom ter alguém devendo uma para você, porque vai que você precisa em algum momento. Aí quando chegou no dia específico, né, nessa sexta-feira em específico, o Luciano já tava bolado, porque ia ter que passar o dia inteiro do lado do Rodrigo Bobão, de novo. E dito e feito, chegou no final do expediente, o Luciano tava a ponto de querer matar o Rodrigo, porque o Rodrigo extremamente desagradável, extremamente bobo, chato. Acabou o expediente, eles fecharam os caixas e aí enquanto o Luciano colocava algumas coisas de volta nas prateleiras, o Rodrigo foi pro vestiário para se trocar. Aí logo em seguida, quando o Luciano entrou no vestiário, ele deu de cara com o Rodrigo só de cueca lá, mexendo no celular. E aí o Rodrigo, ele só deu uma risadinha. Eu acho que ele meio que deve ter percebido que o Luciano ficou impactado, né? Colocou só o celular do lado assim, começou a se vestir. E olha, gente, palavras do Luciano aqui, hein? Ele disse que, digamos que a paisagem era muito boa, assim. Rolou que eles fecharam tudo e tal, e foram sentido ponto de ônibus, porque eles pegavam ônibus no mesmo lugar. Eram ônibus diferentes, mas o ponto era o mesmo. E aí no caminho pro ponto de ônibus, o Rodrigo Bobão veio com uma conversinha mole pra cima do Luciano. Uma conversinha com teor meio sexual, assim, reclamando da esposa dele, falando de algumas coisas que ela não andava fazendo, e não sei o quê. E eu, mais uma vez, não vou entrar em detalhes para não parecer uns 50 tons de mercado, mas para encurtar a história, naquele dia, os dois pararam em um canto ali e rolou algumas coisinhas aí entre eles. Preciso nem falar que no dia seguinte o Luciano tava em choque, porque onde se ganha o pão, não se come a carne. Ainda mais de uma pessoa rodada igual o Rodrigo. Rodada, casada e heterossexual até a página 2. Mas ele não conseguia parar de pensar no que rolou, em como foi bom, porque, né, afinal o Luciano não é de ferro. Dias se passaram e o Luciano ainda com aquele pensamento a respeito do Rodrigo na cabeça. Olha que loucura, né, gente? O Luciano não suportava o Rodrigo. Mas aí rolou esse, né, entre eles e aí agora o cara não consegue parar de pensar.
E aí o Luciano foi mexer uns pauzinhos para trocar de horário com a amiga dele de novo, só por um dia, para trabalhar com o Rodrigo mais uma vez, Rodrigo Bobão, para ver se foi tudo um surto coletivo, né? Porque vai que é uma coisa de momento, né? Nunca se sabe. E galera, não foi, rolou de novo. Rolou de novo entre eles, só que dessa vez o Rodrigo Bobão, ele pediu uma grana emprestada pro Luciano para comprar leite para a filha dele. Que a filha dele tomava um leite lá específico, que a lata é muito cara. O Luciano foi e emprestou o dinheiro. A minha opinião é, se alguém te pede dinheiro emprestado depois de transar com você, você já sabe que aquele dinheiro não vai voltar. Então não é um empréstimo, enfim, chame do que quiser, mas empréstimo não é. Mas o Luciano, comovido, pelo visto, dinheiro, essa grana não ia fazer falta, emprestou. Só que aí, esse episódio de rolar uma pegação e rolar um pedido de dinheiro emprestado logo em seguida se tornou constante. Constante ao ponto do Luciano finalmente chegar no Rodrigo Bobão e falar: cara, eu não tenho mais como te emprestar grana. E aí o Rodrigo ficou super magoado, ficou arrasado. Faltou chorar, falando que era pra ajudar a comprar as coisas da bebê dele, não sei o quê, mas que tudo bem, que ele entendia. E foi isso. Aí no dia seguinte, o Luciano trabalhando no horário dele, quem aparece lá na loja? Rodrigo Bobão. Ele aborda o Luciano e pergunta mais uma vez se não tem mesmo como ele emprestar só X reais para ajudar ele a comprar as coisas da filha dele. Só que o Luciano foi firme e falou: cara, eu não consigo. Aí sabe o que o Rodrigo Bobão falou para ele? Que se o Luciano não emprestasse a grana, ele iria espalhar para o mercado inteiro que o Luciano tinha tentado pegar no pau dele. Vocês acreditam nisso? O cara tava ameaçando expor o Luciano se ele não emprestasse a grana, o filho da puta. E sabe o que é pior? É que o Luciano, quando ouviu essa ameaça, ele emprestou a grana. Ele ficou com medo do Rodrigo Bobão. E, gente, isso aqui é um podcast pra contar as histórias que o povo me manda, e não de conselhos. Mas, Luciano, pelo amor de Deus, isso que esse cara tá fazendo com você é um crime. Então denuncia esse cara e, por favor, vem contar pra gente o desdobramento dessa história, porque eu tô indignado. É isso, gente, não sei nem o que dizer. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.